Então, acho que seguindo aqui, a gente tem alguns assuntos para abordar ainda. Uma coisa que é Sim, interessante, uma vez que eu me candidato para a empresa, para a vaga, tá? Eu recebo um retorno. Eu fui aprovado, digamos assim, nessa primeira etapa de seleção do currículo, e agora eu vou para a entrevista. Eu fico pensando assim, sim, se eu estiver concorrendo, se eu estiver nessa parte da entrevista, eu fui selecionada, tá? Eu ainda não cheguei aí na entrevista, ou muitas vezes eu estou buscando outras empresas também. Porque principalmente hoje, eu acabo enviando o currículo para 2, 3, 5, 10 empresas que têm vaga em aberto. Então, quando eu sou aprovado em sim. mais do que uma, muitas vezes eu tenho aquela bifurcação. Eu escolho a empresa A, escolho a empresa B, eu preciso dar a resposta até hoje, porque eu tenho que escolher, né? Tem a data para entregar. E aí fica aquela dúvida, eu ligo para essa empresa A ou empresa B, da qual não tive retorno ainda, para perguntar para ela se eu fui aprovado, se não fui, ou muitas vezes eu deixo quieto e depois de uma semana ela responde dizendo que eu fui aprovada, mas eu desisto. O que que eu sigo Não, nesse eu caminho? acho que é importante esse contato assim, até para você não sujar a sua carteira, né? Porque pensa, você vai, recebe de uma e depois você recebe da outra e a outra é melhor. Você acabou de ser registrado, você já vai pedir o desligamento? Ah, não é legal. Então, assim, avalia. Eu sei que às vezes as empresas precisam de uma resposta rápida, porque a gente realmente precisa, a gente tem prazo para contratar, para continuar produzindo, para continuar entregando. Sim, Mas liga e pergunta, fala, olha, eu estava participando de um outro processo seletivo, estou participando aí com vocês. Vocês têm algum retorno? Se a empresa não tiver, se não souber em que pé que está, aí sim, aceita a empresa que te respondeu primeiro, até porque se você se candidatou para a vaga nessa empresa, é porque você gosta dela, é uma empresa onde você quer trabalhar e vale a pena você não ficar parado, né? Agora, se a sim. empresa falar para você, não, a gente tem sim, peraí que eu já vou dar uma olhada, já verificar, aí você espera um pouquinho, pede para a empresa aguardar que você já vai ligar para ela e aguarda um retorno dessa outra empresa e aí você avalia. E aí o mais importante é você não avaliar só o salário, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que avaliar o todo. É perto da minha casa, outra é longe, qual compensa mais, a qualidade de vida para mim vai ser como, porque no começo é tudo ótimo, depois a gente Sim, começa a ficar cansado, né? é Ah, essa verdade. empresa tem esses benefícios e essa não tem, mas essa o salário é um pouquinho maior do que essa. Mas quanto você vai pagar para ter os benefícios que você vai ter nessa? Será que não vai equivaler? Né? Qual é a chance de você crescer nessa empresa? Ah, é muito maior que nessa. Então eu vou escolher a empresa onde eu posso crescer mais, né? Isso é Sim, muito importante, porque a gente quer crescer, a gente almeja aí o desenvolvimento. Nossa, eu vi que essa empresa ela tem bastante desenvolvimento de carreira. Eu vejo que as pessoas continuam lá, elas entram como estagiário, depois vai para a parte ali administrativa ou operativa, e aí hoje em dia tem um engenheiro lá que foi um estagiário. Então é legal você conhecer a empresa justamente para você poder ponderar e escolher onde você vai trabalhar. sim. Com certeza. Até porque, bom, qualidade de vida faz um grande diferencial. Eu, particularmente, eu moro a 20 minutos do meu trabalho, eu vou de bicicleta. Então eu fico pensando, nossa, é uma possibilidade quase única, né? Essa parte de morar perto. Sim, Muitas vezes, eu para ir para estudar, eu levava 2 horas, se eu não me engano. 2 horas eu levava para chegar na aula. E muitas vezes era uma sim, aula de 2 horas. Então eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para assistir uma aula de 2 horas. sim, Mais tempo de exatamente. Então deslocamento. tem que avaliar tudo isso, é importante. E assim, gente, o contato com a empresa sempre tentem ser muito educados, né? Isso já é uma avaliação sua, foi como eu te falei. Todo o processo é como uma avaliação. Então, desde a hora que você se candidata para uma vaga, na entrega do seu currículo, na ligação que você faz, igual esses dias, passaram o meu celular para alguém, a pessoa me mandou uma mensagem, era 10 horas da noite. Olá, nem perguntou se eu tô bem, nem me deu uma boa noite, me falou assim, a pessoa trabalha com você na empresa X e eu queria me enviar meu currículo. Toma, se você avaliar e achar legal, você me avisa, tá? E eu falei, gente, meu celular é pessoal, não é meu celular da empresa, são 10 horas da noite numa sexta-feira. Poxa, não é a melhor maneira de você conversar com a pessoa, né? E se alguém te passar o telefone, vocês perguntam, gente, mas olha, sabe se esse telefone é para recrutamento? Não é? Qual que é o nome da pessoa? Será que não é melhor eu ligar lá na empresa ou eu mandar uma mensagem no LinkedIn, que é a ferramenta, né, aí para a gente procurar uma vaga de emprego?
Então, assim, é bom vocês avaliarem esse primeiro contato, porque é tão cansativo, às vezes, eu tento entender muito o lado da pessoa, sabe? E eu fui e respondi, falei, olha, boa noite, esse meu celular é pessoal, eu não recebo currículos por aqui, até justamente, Lucas, para eu não perder esse currículo, porque é tanta mensagem que depois a gente pode esquecer, né? As empresas que a gente faz recrutamento é essa e essa, por favor, entre em contato com elas, veja as vagas que estão abertas e envie um currículo, né? Aí no outro dia ele me mandou, olá, poderia me passar o seu e-mail para eu enviar o meu currículo? Então, assim, tem que ter, eu como, né, uma profissional da área, eu tenho que ter resiliência, respirar e tratar bem, porque eu falo que uma pessoa da área de pessoas, ela tem que ser muito humana, ela tem que entender muito o lado do outro, sabe? Mas a gente precisa saber se portar, se comportar. Então, é bacana realmente a gente cuidar com esse contato. Então, ligue, pergunta, olha, eu estou me candidatando a vaga de emprego, eu me candidatei, eu passei pela primeira fase, agora eu estou aguardando a segunda, e eu recebi um resultado de uma empresa. E eu queria muito saber de vocês, porque eu queria muito trabalhar aí. Será que vocês já têm algum resultado? Ah, não tem? Não, tudo bem, obrigada, eu agradeço a oportunidade, então já gostaria de avisar que eu estou declinando a vaga, porque eu vou entrar em uma outra empresa, estou precisando muito. Então, esse contato é legal, porque futuramente a gente pode precisar. Eu falo que não só nisso, mas na vida, a gente tem que tratar todo mundo bem, porque a cadeia pode mudar, né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa que estou recrutando e amanhã pode ser eu que vai precisar de um emprego. Então, assim, eu tenho que tratar todo mundo bem, todo mundo igual. Não só pensando no melhor para mim, mas também pensando que é um ser humano do outro lado, é uma pessoa com sentimentos, a gente não entende o que está passando na vida dela, né? Então é importante ter esse respeito, pensar bastante antes de entrar em contato com as pessoas também. Eu tento ponderar bastante, assim, as pessoas que eu tenho contato, é até legal, porque eu recebo bastante retorno positivo. Ai, obrigada por toda a sua ajuda no meu processo. Esses dias eu postei no meu Instagram, e eu fico muito feliz, porque eu me sinto realizada quando eu vejo que as pessoas gostaram, sabe? Sim. É legal. E é exatamente, Guilherme, com 13 milhões de pessoas desempregadas, imagino quantos de currículos vocês recebem. São muitos, muitos mesmo. E a gente entende, a gente fala, nossa, meu Deus, quanta gente desempregada. Eu queria poder contratar todo mundo. Queria enfiar todo mundo debaixo do braço e falar, vamos lá. Mas, infelizmente, não tem como. Pois é. É complicado. E muita gente, é um momento assim de, muitas vezes, muitas pessoas ficam nervosas, né? Elas ficam aflitas pela demora. A demora é relativa, né? Porque para quem está buscando, às vezes 10 minutos, assim, acaba sendo 1 hora de espera, né? Então é complicado. Então essa insistência em saber como o processo está andando, saber se foi aprovado, se não foi aprovado, ficar pressionando, às vezes é complicado. E até, às vezes, imagino, a pessoa deve ficar aflita, porque qualquer ligação que ela receber no celular, de um número desconhecido, ela pensa, a empresa me ligando. 10 horas da noite ela recebe uma ligação, putz, é que a empresa me ligando? Não faz isso. Exatamente. A empresa e tá isso fechada. Entra muito uma questão importante, né, de realmente é legal você ter o retorno, se a empresa não der, não tem problema nenhum você cobrar, porque é ruim você ficar na expectativa também, mas só entender os processos, porque realmente, no mínimo, 30 dias demora para a gente fazer um recrutamento, né, numa empresa grande. São muitas coisas a avaliar, tem o líder que também tem que avaliar o currículo, isso é uma coisa que eu falo, as pessoas se preocupam e falam assim, nossa, você que vai me escolher, né, tipo, aí manda o currículo, não sou eu, não é só eu, a gente tem, é um grupo de pessoas que recrutam, né, e tem o líder da área tem que entrevistar você, avaliar se o perfil dele está de acordo com o teu, e isso entra muito na dinâmica dos estagiários, por exemplo, que é mais para vagas de estágio, de aprendiz também, que se realiza dinâmica, né? E aí todo mundo pergunta para mim, como que eu tenho que agir? E eu falo em geral, tá? Tanto para vaga de estagiário, de aprendiz, como de efetivo, você tem que ser você mesmo, isso é o primeiro ponto, porque primeiro que no comportamento, a gente que já está acostumado a analisar, a gente acaba percebendo como uma pessoa está mentindo, e também porque o seu talento é único, a sua característica é única. Se não for para aquela vaga, se não for para aquela empresa, não tem problema nenhum. E é legal você participar de vários recrutamentos, porque gera aprendizado para você.
Tem uma hora Sim. que você se acostumou tanto que você não fica mais nervoso, porque o nervosismo às vezes atrapalha um pouquinho. E aí você vai sair muito bem numa outra entrevista. E Deus sabe o que faz, né, gente? A gente pode não entender agora o porquê que a gente não passou num processo, mas a gente vai passar num outro. Mas eu reforço, o mais importante é você ser você mesmo. E não tem, eu tenho que saber o que aquela dinâmica significa, né? Para que eu tenho, o que a empresa quer com essa dinâmica? Ou eu tenho que saber a resposta da dinâmica. Não é isso. A dinâmica é justamente para a gente ver como que vocês vão agir numa situação, né? Numa situação onde você tem que pensar, onde você tem que fazer um raciocínio lógico, onde você tem que ter interação com o grupo, ou você precisa liderar. Então, assim, a gente quer avaliar o seu perfil com aquela dinâmica e não existe perfil certo. É muito da vaga que você está concorrendo e muito com quem você vai trabalhar. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, por exemplo. Eu preciso trabalhar com uma pessoa que seja um pouquinho mais introvertida, porque senão vai acabar que a gente vai ficar se comunicando tanto, brigando tanto, batendo tanto de frente que pode ser que não dê certo. Então, isso a gente também avalia numa dinâmica. E não se prenda ao que o candidato, ao que a empresa quer, né? Se prenda ao assim, será que eu sou o talento para essa vaga? Eu não sou, ok, porque senão não vai fazer sentido, tá? Tem vaga para todo mundo, eu sei que é difícil, às vezes está desempregado a situação, mas se vocês estudarem, se capacitarem, correrem atrás, vocês conseguem um emprego certo para vocês. Então isso é o mais importante. Então não deixe de ser vocês mesmos simplesmente por querer passar numa entrevista de emprego. Sim, verdade. Uma ótima dica, sim.